Começa agora, Conexão com Valores. Olá, prestigiada audiência da Catedral FM 106,7. Com vocês, mais um programa Conexão com Valores, da Uniapac, a DCE Rio, a DCE Jovem Rio, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa do Rio de Janeiro. Aqui é o Elmair Neto, presidente da atual gestão, hoje tendo a satisfação em recebermos aqui em nosso estúdio o Dr. Luiz Bonfim. Seja muito bem-vindo, Dr. Luiz. Muito obrigado pela acolhida e é um grande prazer estar aqui nesse estúdio da Rádio Catedral e falando também, não só com o Elmair, mas também com todos os ouvintes da Rádio Catedral nesse momento e em outros momentos também. Dr. Luiz, uma satisfação estar conosco. Situando o Dr. Luiz, ele é vice-provedor da Irmandade da Candelária. E aqui a gente manda o nosso abraço ao Dr. Antônio Soares, também atual provedor. Dr. Luiz, nosso programa, como bem diz o título, ele chama-se Conexão com Valores. Ele diz respeito às conexões sociais, pessoais, que nos permitem atuar na nossa sociedade civil e também os valores que a gente traz desde a casa materna e paterna. E o convite que fazemos é que o senhor conte para o nosso público um pouco da história do jovem Luiz, lá em Caratinga, a sua chegada ao Rio de Janeiro, a sua opção pela profissão da medicina, a sua verve musical que permite que o senhor coordene um dos projetos culturais e musicais mais significativos aqui do Rio de Janeiro. Eu nasci em Caratinga, como o Elmair falou, né? Que é uma cidade do leste mineiro, e nasci lá e fiquei em Caratinga até os 18 anos, 17 para 18 anos, quando eu vim para o Rio de Janeiro, que eu já tinha em mente estudar medicina, mas eu tinha já uma grande ligação com a música, especialmente com a música clássica. Caratinga é uma cidade muito interessante, que ela tem um aspecto e uma alma para ser uma cidade do saber, e onde as escolas são espetaculares, e não só escolas, mas há quase 30 anos Caratinga já tem uma universidade particular, mas é uma universidade de peso. Mas nessa época, como eu estou no Rio, vim para o Rio em 1965, né, é muito tempo, né, 50 e tantos anos por aí que eu vim para cá, com a intenção de fazer duas coisas: estudar medicina e também estudar música na escola de música na época da Universidade do Brasil, que é a atual UFRJ. Bom, eu consegui fazer, entrei para a Faculdade de Medicina, eu estudei na Unirio, que na época não era Unirio, era uma escola do estado da Guanabara, mas já era uma escola federal. E me formei em 1972 e me especializei em anestesiologia. E em relação à música, eu fiz paralelamente. Eu estudei música na Escola de Música da Universidade do Brasil, eu estudava piano, e estudei até 1970, quando a Faculdade de Medicina começou a me apertar mais, eu tive que fazer uma opção e tranquei minha matrícula na Escola de Música. E terminei então meu curso, como eu já falei, eu me especializei, e também, né, na escola de música eu fiquei desligado, vamos dizer, da escola de música, mas não desligado da música. Eu sempre gostei muito e foi uma época muito boa para mim, porque como eu vim em 65, eu vim para o Rio, eu morava aqui nessa rua Benjamin Constant, número 24, que é em frente... que é em frente aqui de onde estamos. Sim. Agora, no prédio da Rádio Catedral. E isso é muito interessante, porque eu morei por aqui há uns 4, 5 anos.
e era muito perto, não só da escola de música, mas como também, em 1965, eu assisti a inauguração da Sala Cecília Meirelles, que começou a funcionar em 1965. E o Rio de Janeiro me deu a oportunidade de estudar, né? Estudar essas duas, vamos dizer, não são matérias, né? Não me profissionalizei em música, mas passou o tempo, então eu resolvi fazer uma graduação em música quando eu estava pensando em me aposentar da medicina. Assim eu fiz um curso de música na área de canto e fiz uma graduação de 4 anos e foi uma coisa que me completou, né, bastante, mas ainda eu penso que qualquer profissão que nós temos, a vida inteira nós queremos nos complementar. Sim, isso é uma sabedoria. E na medicina eu tive essa oportunidade, né, de trabalhar 35 anos no Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro e no Hospital da Lagoa também, ao mesmo tempo, que foi aonde que depois da minha especialização eu aprendi a cada dia, a cada minuto, eu aprendi nesses locais. E a música da mesma forma. Doutor Luiz, uma característica aqui que a gente observa em nosso programa é que essa visibilidade do cidadão pleno a gente tem neste momento. E a gente sempre vai, através das perguntas, retirando um pouco dessas histórias pretéritas que acabam fazendo conexões com esse nosso olhar do presente. Então toda essa sua verve para a música explica essa sua dedicação e proeficiência na elaboração dessa programação que a gente vê no projeto Candelária. Mas perguntaria primeiro ao senhor, como foi a sua aproximação da Irmandade da Candelária? A minha aproximação foi o seguinte: existia na época, uma determinada época, vou dizer um colega, né, que um membro da Igreja da Candelária, da instituição que se chama Irmandade do Santíssimo Sacramento da Candelária, e do Dr. José Joaquim. E o Dr. José Joaquim eu conheci através de pessoas amigas num casamento da neta de uma grande amiga nossa. E nos casamentos nós tivemos a oportunidade de sentar à mesa com o casal. E em conversas muito interessantes, né, nasceu essa informação e um convite para que eu estudasse, que eu pensasse se eu gostaria de me aproximar, de fazer parte da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Candelária. E assim foi. Eu e minha mulher, né, fomos convidados, então nos tornamos membros, nos tornamos irmãos dessa Irmandade. E assim ocorreu. Posteriormente, num determinado momento, na Irmandade, o Dr. Sócrates Feijó me fez um convite de participar da comissão artística do Projeto Candelária, que já existia, né? O Projeto Candelária, vou frisar, esse ano faz 30 anos, no dia 16 de agosto, 30 anos que ele existe. Só interrompemos durante a pandemia. Mas, então, dessa forma, eu entrei para a Irmandade e passaram-se os anos. O doutor Antônio, que é o provedor atual, e nessa época, quando ele conversou comigo, me pediu se eu poderia fazer parte da diretoria. E eu aceitei de bom grado. E nesse caminho aí, eu acabei me tornando, né, vice-provedor em função da perda que nós tivemos com o óbito, a morte do doutor Adolfo Polilo, que foi uma grande perda que a Irmandade teve, não só a Irmandade, mas
O Dr. Polilo foi um grande professor da Faculdade de Engenharia da UFRJ e que também faz falta lá, né? O Dr. Polilo é uma dessas pessoas ilustres em todos os campos, a gente pode dizer, da vida, mas especialmente no campo da engenharia, no campo da administração e no campo do conhecimento musical. E Dr. Polilo também foi a pessoa que, de certa forma, nos aproximou recentemente, quando a convite da sua esposa e da sua filha Verinha, nossa amiga de paróquia na Barra da Tijuca, fui até lá o concerto que o homenageava, de um sobrinho que é um exímio organista, e lá vi toda essa organização e o interesse da proximidade e permitindo que a gente hoje possa estar aqui batendo esse papo, contando história. Mais uma influência do professor Adolfo Polilo, né? Quando eu me mudei para a Barra da Tijuca, na Península existia um estande que estaria sendo desativado, e o Dom Joel Portela, hoje bispo diocesano de Petrópolis, nos fez esse desafio, e nós transformamos o estande numa capela que 4 anos depois foi transformada na Paróquia Santo Antônio, e o professor Adolfo Polilo, sempre um animador e um incentivador, ali dando esse spoiler, colocando a experiência dele à nossa disposição para que esse plano se concretizasse. Ele realmente foi e é nas nossas mentes uma grande figura, uma enorme pessoa desprendida e uma inteligência que poucos possam ter. Sim, certamente. É um privilégio de ter. Doutor Luiz, vamos falar especificamente agora do projeto Candelária. Hoje há uma apresentação da City Choir of Washington, lá nos Estados Unidos, e que coroa quase 600 apresentações desse projeto ao longo do tempo. Conta um pouco para a gente sobre o projeto Candelária. O projeto Candelária nasceu em 1995, mas antes ele começou com uma exposição cartográfica, um pouco antes da parte musical. E foi em 1992, houve uma exposição cartográfica na sede, no nosso templo maior, que é a Igreja da Candelária, e a partir de então se pensou no aspecto da música. Por que a música na Candelária? Para levar mais pessoas ao centro da cidade, que já estava começando a ter um desgaste, as pessoas saindo, já morando para outros bairros. Então, para que houvesse maior frequência de pessoas, o projeto, então, ele atrai pessoas para irem ao centro da cidade. É um precursor do Reviver Centro. Exatamente. E então, isso já com o Dr. José Gomes da Silva, que foi um outro provedor que se tornou provedor emérito. Foi esse cargo, né? Não é um cargo, é uma honraria que muito merecidamente foi dado a ele. Então, Dr. José, houve o primeiro concerto no dia 16 de agosto de 1995, com uma orquestra e coro patrocinado pela Universidade Moacir Izereder, né, de Campo Grande. E teve como regente o maestro Banos, que já é falecido, que foi uma perda muito precoce. A partir daí, nasceu, né, e o projeto Candelária ele continuou fazendo seus concertos, e na atualidade nós teremos hoje, né, o concerto de número 590,
como o Imaí já fez o spoiler para nós, né? É um coro que tem 300 cantores, tem 80 cantores. E hoje será o concerto, o terceiro concerto do ano, que nós começamos sempre um pouco antes. Esse ano nós começamos em maio, mas um pouco, não atrasados, mas porque nós queríamos também ter a inauguração de um órgão que foi comprado, mas a realização disso só foi no dia do concerto do professor Paulo Polillo. Exatamente. Que foi uma homenagem também ao seu tio, do professor Adolfo Polillo, que foi inclusive ele foi reitor da UFRJ. Sim. E o professor, então, Polillo está sempre nas nossas memórias. Merecedor. Então, esses concertos, né, eles continuam. Teremos outros no decorrer, né, desse ano, e nós temos uma média de 10 concertos anuais. Com entrada franca, isso é muito importante que a gente fale. E de extremo bom gosto, a gente percebe o público vem com força, quase que enche a igreja totalmente, e a gente percebe crianças acompanhando os pais. Então esse apuro pelo gosto musical das apresentações de repertório clássico entram dentro dessa paisagem do Rio de Janeiro, que já tem essa musicalidade popular entranhada dentro da sua cultura. Dr. Luiz, a nossa Uniapac ADCE Rio, ela está há 63 anos aqui atuando no Rio de Janeiro, com esse carisma de fazer a proximidade de pessoas e projetos que promovam o bem comum. E convidaríamos que o senhor pudesse estender um convite ao seu networking para que desse uma olhadinha nas nossas redes sociais, o nosso Instagram, o @ADCE Rio, o nosso Facebook ADCRJ, os programas aqui na Catedral FM estão no YouTube também. Fique à vontade para poder... Isso é muito importante, né? Porque não é só como se diz, a boa vontade, né? Precisa-se também conhecer os passos, né, desse programa, que certamente vai orientar as pessoas que vão ter visões diferentes do que as atuais, no sentido da progressão na vida, de se desenvolver em vários setores, né? Que a vida é como se fosse um livro, né? Exatamente. Que tem os seus capítulos, né? E nesses capítulos nós podemos ver, né, que existe algo muito relativo à nossa subsistência, o nosso viver psicológico, né? Nosso viver em função dos valores pessoais, né? Que cada um de nós temos os nossos valores. Alguns podem ser até deturpados, né? Podem ser, mas como se corrigir isso? Como se adequar ao mundo, né, atual, principalmente de uma forma que nós possamos ajudar a melhorar. Agradecemos imensamente a sua presença simpática conosco aqui, Dr. Luiz. Aproveitando para deixar um abraço para os nossos amigos lá da Irmandade, o Justino, o Rodrigo, o Rildo, que está aqui conosco, o Gabriel também. O Conexão com Valores está sempre aos sábados, às 17 horas. Até a próxima. Muito obrigado, Dr. Luiz. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse momento e contamos com vocês hoje no concerto, e relembro que nós temos uma comissão artística, e essa comissão artística é formada
pela professora Maria José Chevitarese, Karen Caldani, José Joaquim Teixeira, Luiz Bonfim e eu, e temos a suprema ajuda do Rildo, que é o nosso que faz a inter-relação, né, com o projeto Candelária, com os nossos participantes, enfim, faz toda essa conexão para o projeto. Muito obrigado e esperamos nos encontrar hoje. Hoje estaremos lá. Hoje na Igreja da Candelária. Obrigado.